dia, então estamos aqui em Provérbios capítulo 30 hoje, chegando ao final. E estamos comentando sobre os versículos, deixa eu voltar aqui na folha, sobre os versículos 24 até o 28, falando dessas criaturas pequenas, mas que são extremamente sábias. Então as coisas pequenas são muito importantes, né? Isso é um ponto que a gente precisa anotar e ter sempre em mente, né? O Senhor às vezes quer que a gente olhe para as coisas pequenas, para os detalhes, né? E como a Aparecida mencionou, agradecer por coisas pequenas. Às vezes você fica esperando assim, não sei, comprar uma casa, comprar um carro novo, fazer uma grande viagem para agradecer, mas a gente agradecer por coisas que nunca agradeceu, coisas que estão no nosso dia a dia, na nossa mão e a gente não dá valor, né? Mas é nós valorizarmos os detalhes, as coisas pequenas. Bom, aí, esse é o primeiro ponto, né, que eu queria falar. Ele cita esses animais aqui, insetos, né, e o coelho, e a formiga, a lagartixa, e é interessante que ele traz, assim, limitações dessas criaturinhas. A formiga, ele diz assim, não tem, são um povo sem força. Então a formiga não tem força, ela é tão mirradinha, né? Se a gente for comparar assim, ela é tão fininha, ela é tão pequenininha, não tem força. O coelho é um povo sem poder. Gafanhotos, eles não têm rei, eles não têm assim um líder, um grande líder que esteja à frente deles. E a lagartixa, ela pode ser apanhada com as mãos. Ela é também pequenininha, né? Pode caber dentro de uma mão e você pode pegar e prender. Então são limitações que esses animais apresentam. E nós também temos as nossas limitações. Nós somos cheios de limitações, aliás, né? Seria fácil a gente fazer uma lista aqui. Quais são minhas limitações hoje, por exemplo, para alcançar os meus sonhos, para eu desenvolver em 2024 aquilo que não aconteceu, para eu conseguir comprar alguma coisa, para eu fazer um curso. Quais são as limitações? Quais são minhas limitações de relacionamento? E isso talvez passe até pela o nosso perfil psicológico, as nossas características, o nosso temperamento, né? Passa por isso também, porque às vezes o nosso temperamento ele pode ser, né, se a gente não cuidar, uma característica do seu perfil psicológico. Gente, o dia que eu descobri que era uma característica minha, assim, às vezes demorar para responder, nossa, isso foi assim esclarecedor para mim. Eu entendi muita coisa do meu comportamento e que às vezes as minhas filhas falam, mãe, tô falando com você, você não tá ouvindo? Eu tô ouvindo, é que eu tô processando o que você tá falando. Aí eu entendi que isso faz parte do meu perfil psicológico. Então foi libertador, porque aí eu falo, não, peraí, é que eu preciso, né, processar, eu tô te ouvindo, é que eu tô aqui digerindo o que você tá falando. Então, são características que às vezes até atrapalham, né? Relacionamento, atrapalham que você vá adiante, pessoas com tendência a uma negatividade ou a serem muito introspectivas, às vezes precisa, né, mexer nesses pontos nossos, tá? Então, ele traz essas limitações aqui. E ele diz o seguinte, o que a Bíblia está falando para nós hoje, gente? Que mesmo com as nossas limitações, nós podemos ter sabedoria. Que as nossas limitações não são um impedimento para que a gente viva em sabedoria. Então esse é o segundo ponto que eu quero comentar. E olhando agora o que ele colocou aqui a respeito dessas limitações e como
como cada um deles vence essas limitações. Deus é tão maravilhoso que, apesar disso, né, apesar de nós termos algumas características que nós precisamos mudar, precisamos transformar, precisamos mexer, porque elas são limitações da nossa vida, mas Ele já nos capacitou para vencer. Ele já nos capacitou. Né? Lá em João diz que eu vos escrevi pais, eu vos escrevi jovens. Por quê? Porque sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós, porque já venceste o maligno. Então o Senhor, Ele sempre... E quando Jesus estava aqui na terra, a gente vê isso no ministério dele. Ele sempre olhando para o que a pessoa tinha de bom. Ele sempre assim extraindo as características boas. Jesus nunca ficava apontando assim, ficava preso, né? Igual aquele homem que estava no tanque de Betesda. E Jesus chega e fala, você quer ser curado? Aí ele coloca o quê? Uma limitação. Ele fala assim, tem ninguém para me ajudar. Aí Jesus, mas você quer ser curado? Porque todo mundo entra antes e eu não consigo. Eu tenho dificuldade porque eu não ando. Como se o problema dele fosse maior que o de todo mundo que estava ali. Já viu como é isso? Que você, às vezes, você pensa assim, fala, o meu problema é o maior. A gente não tem essa mania às vezes? Então, só que Jesus, ele quer tocar naquilo que nos faz transportar, sabe? Nos faz ir além dessas nossas limitações, das nossas dificuldades. E aqui Provérbios nos ensina isso. Aí ele diz, as formigas são um povo sem força. Então essa é a limitação da formiga. Mas no verão preparam seu alimento. Então, o que a formiga faz? Ela é uma criaturinha que se prepara. Ela planeja. E o Senhor fala para nós nessa manhã que nós temos a capacidade de planejar a próxima estação da nossa vida. Nós podemos planejar a próxima estação. Nós podemos preparar para o próximo tempo, para o próximo ano, para a próxima temporada que Deus quer trazer na sua vida. Então, isso acaba sendo o quê? A força, a sabedoria, na verdade, da formiga. Então, ela não tem força, mas ela tem sabedoria. E ela dá um salto para a próxima estação da vida dela. Quando vem a seca, quando vem a dificuldade, quando vem o inverno, ela está o quê? Preparada, ela armazenou alimento. A formiga é conhecida por isso. Né? E que elas também se juntam. Que uma só não consegue carregar uma folha, mas quando elas se juntam num grande grupo, elas carregam, né? Então, essas são características da formiga. Planejar, se organizar para tempos difíceis. Por que José alcançou o trono? José, ele deu uma palavra de conhecimento e de sabedoria para o faraó. O faraó teve o sonho e aí chamaram José. E José teve uma palavra de conhecimento que era decifrar o sonho. O que significa o sonho? Mas também de sabedoria. Vocês sabem essa diferença? A palavra de conhecimento é para identificar o problema. E a palavra de sabedoria, ela traz a solução para o problema. Então, muitas vezes a gente identifica o problema, mas a gente não tem a sabedoria de resolver. A formiguinha, então, ela sabe que no inverno existe um problema.
E ela sabe como resolver, porque ela tem o que? Sabedoria. Agora, essa sabedoria, gente, vem da onde? Você saber a próxima estação. Você vai falar assim, ah, mas como é que eu sei? Qual é? Tô falando aqui no sentido espiritual, tá? Qual é a minha próxima estação em Deus? Que Deus tem preparado para mim? Que ano é esse que eu vou viver agora? Como você vai ter essa palavra de conhecimento? É o que a gente leu no Salmo 25. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aqueles que são íntimos dele. Então é nós buscarmos, desenvolvermos a intimidade com Deus. É o lugar secreto do Ricardo. Entendeu? É nesse lugar que Deus vai nos dando, vai contando pra gente. Olha, Deus dá os seus segredos para aqueles que o temem, que o buscam intimamente. Então precisa ter isso, para a gente saber o que vai acontecer. Gente, isso não é fantástico? Sabe, porque Deus, ele não é um Deus assim que quer ver a gente sofrer, que quer, sabe, pegar a gente despreparado. Não. Ele quer nos alertar, ele quer nos contar o que ele está fazendo, mas ele só conta para aquele que é amigo dele. Jesus falou isso. Olha, eu não escondo nada de vocês, eu conto para vocês por quê? Porque vocês são meus amigos, amigos íntimos. Lá em Amós também tem um texto que fala sobre essa questão de você entender o que vai acontecer, de você receber de Deus. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos, os profetas. Então veja, não é a qualquer pessoa que Deus revela. É aqueles que o servem, é aqueles que são os seus profetas. Quem é profeta? É quem lança a palavra. É quem vai falar a palavra, quem vai, como a Aparecida diz, ser boca de Deus. Claro que existe, né, o profeta na concepção, assim, é o profeta de ofício, que ele é o ministério dele, é o trabalho dele. Mas todos nós, a partir do momento que somos filhos de Deus, nós temos de alguma forma esse acesso a receber de Deus, a conhecer o que ele vai fazer. Então a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria também. É nesse lugar aí, é na intimidade com Deus que a gente vai receber. Senhor, como é que eu resolvo essa situação? Ontem eu estava pensando que algumas coisas a gente quer resolver com estratégias humanas. E Deus, sabe, Deus nos deu ferramentas humanas para nós trabalharmos com elas, para nós usarmos. Mas tem coisas, e eu creio até que a maior parte delas, nós precisamos de estratégias do céu. Que não é não é com métodos humanos, não é com o conhecimento humano. Por exemplo, o casamento, né? O seu casamento, ele é algo assim, como que eu vou falar? Assim, ele é algo da terra no sentido de, é um negócio que está fora do plano de Deus? Não. Então, as estratégias, a sabedoria tem que ser buscada onde? Em Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor. Se é do Senhor, como que eu quero lidar com os meus filhos com estratégias humanas? A gente tem que buscar em Deus. A gente tem que buscar em Deus.
Senhor, o que é que eu faço nessa situação? Às vezes a gente não sabe, né? Que aí precisa da palavra de conhecimento. Senhor, o que está acontecendo? Por que está desse jeito? O que está acontecendo com meu filho? O que está acontecendo na minha empresa? Por que as coisas estão dessa forma? Através da palavra de conhecimento você vai saber o que está acontecendo. Como eu posso resolver, Senhor? Qual é a melhor atitude? Porque, gente, olha, eu acho até que falando nessa questão assim de filhos, né, e da casa e tal, acho que a mulher ela é muito assim pronta para trazer soluções, não é? Eu vou fazer isso. Vou fazer assim que vai dar certo. E não para falar, Senhor, qual é a melhor atitude? Qual é a atitude, qual é a estratégia, qual é a palavra que vai resolver essa situação? Então, buscar em Deus, né, a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. E uma outra coisa, assim, sobre a formiga, que ela armazena no verão, eu entendo que nós estamos numa época que nós precisamos urgentemente armazenar o máximo da palavra de Deus dentro do nosso coração. Porque os tempos são difíceis. Aí você fala assim, mas os tempos sempre foram difíceis. É verdade, né? Mas nós estamos num tempo em que o evangelho tem sofrido tantas afrontas. E nós precisamos ter um armazenamento suficiente para um possível inverno nesse sentido. Sabe, armazenamento, gente, de fé, de sabedoria, de conselhos bons, de ter palavra de Deus armazenada dentro de nós. E isso vale até para o nosso dia a dia, sabe? Porque quando você tem a palavra dentro de você, às vezes você está lá na rua, está no seu trabalho, está numa viagem e tem uma situação, tem uma pessoa e você saca aquela palavra que está no seu coração. E com aquela palavra você pode dar um conselho para alguém, você pode ajudar uma pessoa, sabe, a sair de uma situação difícil. Você pode se fortalecer nessa, sei lá, aconteceu alguma coisa ruim lá no meio do seu dia, você fala, não, mas o Senhor está comigo, porque lá em Salmos está escrito assim, que o Senhor é minha fortaleza, que Ele é minha rocha. Então veja, você saca de dentro de você aquilo que foi armazenado. Então isso é a importância da gente decorar, né, versículos, ter versículos chaves dentro de nós, guardados, armazenados. Bom, aí o próximo animal aqui é o coelho. E o coelho fala que eles são um povo sem poder. Um povo sem poder. Mas qual é a sabedoria? Vivem nos penhascos. Penhasco quer dizer rocha. Gente, olha que negócio. Olha o que a Bíblia está falando para nós. O coelho, eles são um povo sem poder, mas fazem a sua casa na rocha. Então, eu não preciso ter poder. Eu só preciso fazer a minha casa na rocha. Ai, que coisa maravilhosa, gente, que é a palavra de Deus. O coelho faz da rocha a casa dele. Aqui, essa palavra na minha Bíblia tá vivem, né? Eles vivem. Quer dizer que eles moram, eles fazem habitação. Eles tornam a rocha a casa deles, eles estabelecem. E assim somos nós temos que estabelecer a nossa habitação na palavra de Deus. Porque quando Jesus, lá em Mateus 7:24, ele fala, não construam a casa na areia. 7:24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, quem ouve a palavra de Deus e obedece, põe em prática, está edificando a sua casa sobre a rocha. Então, isso é o que? Sabedoria. É edificar a nossa vida, é morar na palavra de Deus.
É trazer a palavra de Deus para a nossa morada, a nossa habitação em todos os sentidos. Todos. Isso também fala, né, de instrução, de sabedoria, de ser prudente. Fazer a casa na rocha, que é o que Jesus está falando aqui, da prudência do homem, né, que não constrói na areia, mas constrói na rocha. Ele está sendo o quê? Prudente. Então, se você pensa que você não pode nada, se é muito pequeno, como a formiga ou como o coelho, estabeleça sua casa sobre a palavra de Deus. E você vai ver a força. Você vai ver a proteção que vai ter, né? Jesus fala assim, que quando caiu a chuva e os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Quando eu era criança, tinha uma musiquinha que a gente cantava, no grupinho das crianças. Não, não, construa a sua casa. Não, na areia. Era para construir a casa na rocha. Tinha até todo aquele movimento que a gente fazia, era muito legal, né? Então, quando a tempestade vem, não derruba. Então, veja, você não precisa de ter poder para que a sua casa permaneça. Você pode ter poder, mas se a casa não estiver na rocha, você não pode nada. Sua casa vai cair qualquer hora. Na hora da tempestade, os ventos vêm e vai cair. Então, o que nós precisamos é planejar, é estar na presença de Deus em intimidade para saber a próxima estação, como a formiga, preparar, se antecipar. Sabe? Isso é lindo, gente. Deus nos dá a condição de nos anteciparmos. E não precisamos de poder, precisamos estar na palavra, firmados na palavra de Deus. Então, nós temos que nos colocar na palavra e também trazer a palavra para tudo. Estar alicerçado na palavra e trazer a palavra para tudo aquilo que a gente faz. Se estabelecer nisso. Depois, os gafanhotos. Gente, isso aqui eu fiquei chocada com os gafanhotos. Porque quando a gente pensa em gafanhotos na Bíblia, o que vem à sua mente? Fala aí para mim. Destruição. Praga do Egito. Praga do Egito. Pois é. Só que o gafanhoto está aqui para nos ensinar a ser sábio. A nos ensinar a ter sabedoria. Por que eles destroem os gafanhotos? Porque eles avançam todos enfileirados. Veja, eles não têm rei. Mas eles primeiro avançam. Mesmo não tendo rei, eles avançam. E de que forma? Como é que eles avançam? Enfileirados. Por isso que eles conseguem avançar. Porque eles ficam enfileirados. E essa palavra, no original, ela vem de divisão. Divisões. Divisões organizadas. Grupos organizados. É uma palavra militar. Gente, os gafanhotos, vocês já viram os gafanhotos marchando? São milhões. Tem uma pesquisa feita pela revista Science que eles podem ser de até 10 milhões. E eles andam em bando, e diz assim a pesquisa, altamente alinhados. Se deslocam sempre à direita, sem mudar de direção. Olha, isso aqui tem muito a ensinar pra gente. Eles não têm rei, mas eles conseguem se organizar. Eles não ficam brigando entre si, sabe? Não, eles se organizam, se enfileiram, fazem as suas divisões e avançam. Por isso que eles destroem tanto. Porque qual é o objetivo deles? De marcharem e até de ter as nuvens de gafanhoto que a gente vê. É para conseguir comida.
Por isso que eles destroem. Não é que eles são do mal assim. Ah, nós vamos destruir porque somos maldosos. É porque eles vão buscar comida. E eles conseguem isso. A destruição, a devastação que eles conseguem, que eles fazem, é porque eles são muitos. Depois eu vi uma outra reportagem que fala de 40 milhões. Acho que aquela nuvem que andou aqui perto tempos atrás, não sei se foi o ano passado, andou aqui perto do Brasil, acho que era 40 milhões, se eu não me engano. Tem noção que é isso? Milhões juntos, enfileirados, organizados, marchando na mesma direção. Então eles avançam e isso ensina pra gente muita coisa. Que a gente precisa deixar as nossas diferenças de lado, que a gente precisa se organizar, que a gente precisa avançar na mesma direção. E eu lembro até aquele ensinamento de Jesus que a casa dividida, ela não prospera. Por que o casamento não prospera? Porque está dividido, um está para um lado, outro está para o outro. Por que pai e mãe vivem não dá certo? Filho não obedece, pai não tem autoridade, porque cada um está para um lado. Casa dividida não prospera. E a casa dividida ela é uma porta para a ação do mal. Ela é uma porta para a entrada de demônios. E a vontade de Deus é que a gente viva em unidade, né? No mesmo Espírito, um só corpo, um só Senhor, uma só fé. Então, mesmo que a gente não tenha, assim, né, uma liderança tão firme, a liderança, gente, é instituída por Deus, né? Nós precisamos ter isso em mente. Mas vamos pensar que se não tiver, será que a gente não consegue avançar? Os gafanhotos conseguem. Você já reparou que tudo a gente precisa assim de ter um comando, né? Pensa as crianças na escola, sem a professora falando, faz a fila, não, vem aqui. Quando são pequenininhas, precisa de 2, 3 tias, né? Pra estar ali ajudando, porque senão elas debandam. Mas o gafanhoto age em sabedoria e por causa disso eles avançam. Então eles se enfileiram de forma organizada, ordeira e avançam na mesma direção, sem mudar de direção. Eu achei isso aqui, nunca tinha pensado, nunca tinha entendido essa questão dos gafanhotos, nunca tinha tido esse olhar, né? Sempre olhei também, porque o gafanhoto é uma coisa do inferno, porque ele destrói, não sei o que, não sei o que. Mas aqui nos tá dando essa lição de sabedoria hoje. E a lagartixa? Gente, a lagartixa. Vocês têm medo de lagartixa? Tem alguém aqui? Um bichinho pequeno, liso, né? Ele diz assim, ó, que uma mão, a lagartixa ela pode ser apanhada com as mãos, mas ela não se deixa apanhar. É isso que quer dizer quando diz aqui, ó, que ela vive aonde? Nos palácios dos reis. Eu fiquei pensando assim, em geral, né? Em geral, quando eu vejo uma lagartixa, ela tá sempre aonde? No alto. Dificilmente você vai ver a lagartixa no chão, só se ela estiver passando por ali. Mas ela não para no chão. E quando você chega perto, o que ela faz? Ela corre, mas ela corre para cima. Entende? Então ela não se deixa o quê? Prender. Ela não se deixa capturar. Ela não se deixa controlar. Ela não se deixa ser esmagada pela mão de ninguém. Ela busca os lugares altos. Você vai pegar a bichinha e ela foge para o alto.
Se você se sente tão pequeno ou ameaçado por alguém que quer te prender, alguma situação que quer esmagar você, que quer te segurar nas mãos, uma circunstância difícil, aqui tem uma lição para nós. Sabe? Não se deixe ficar preso por nenhuma circunstância difícil. Não deixe ninguém capturar você e ficar segurando você nas mãos, não. Por quê? Porque nós somos livres e nós temos em Deus lugares altos. Lá em Abacuque, gente, eu amo essa passagem, Abacuque 3, os últimos versículos, fala assim: ainda que a figueira não floresça, que não tenha fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas ele não para aí. Ele diz, porque o Senhor, deixa eu abrir o texto, peraí. Ele me faz andar nos lugares altos. O último versículo. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre o quê? Sobre os meus lugares altos. Então, o que o profeta chegou à conclusão aqui? O livro de Abacuque é incrível, viu? E aqui no final ele chega a essa conclusão, que pode estar tudo escasso. Não tem fruto na vide, a oliveira não está produzindo, não tem o rebanho, não tem rebanho. Mesmo assim ele se alegra em Deus. Como que ele se alegra em Deus? Porque ele tem lugares altos. E diz, olha, ele fará, me fará andar sobre os meus lugares altos. Então nós temos esses lugares altos em Deus. E a lagartixa sabe disso. Que nos lugares altos ninguém aprisiona. Ninguém vai capturar. Ela não vai ficar refém de ninguém. E outra coisa aqui que o texto fala, que anda nos palácios do rei. E essa palavra palácio, ela também é traduzida no original como santuário ou templo. Então, onde que a lagartixa vai? Nos palácios, no templo, no santuário. Onde nós precisamos estar? No santuário de Deus. Nesse lugar aí, onde você entra no trono de graça, através de Jesus, que é o caminho. Você entra na presença de Deus através de Jesus, e esse lugar tem que ser a nossa habitação. É para esse lugar que a gente precisa correr. Gente, nós precisamos ter essa característica. Você viu uma situação que vai te aprisionar, que vai segurar você assim como você segura algo na sua mão. Você corre. Corre disso, vai para o seu lugar alto, vai para o santuário de Deus, vai para a presença de Deus. Quando Jesus estava no templo, e aquele momento que ele chega no templo e tinha um monte de gente vendendo coisas, tinha comerciantes, estavam vendendo animais, estava uma bagunça, e ele manda todo mundo embora, desfaz tudo aquilo. Ele fala assim, destruir este templo. Ele estava falando de quem? Do corpo dele. Então Jesus se tornou o templo. Por isso que nós somos o templo de Deus. Mas Jesus foi esse primeiro, dessa forma que é apresentado, né? O templo, o homem como templo de Deus, embora já tivesse palavras proféticas sobre isso, Salomão falou sobre isso e tal, mas dessa forma assim tão clara, Jesus declara: eu sou o templo. Então, onde que nós temos que ir? Para Jesus. Fugir das circunstâncias difíceis, fugir de pessoas que vão nos aprisionar, porque que a mão de ninguém segure você, que somente a mão poderosa de Deus segure você e te coloque nos lugares altos que você tem. Então o profeta, por que ele pode viver alegre, mesmo estando tudo devastado? Porque ele tem lugares altos em Deus.
E o Senhor o coloca nesse lugar. E o Senhor também coloca a gente. Isso também é uma palavra para você guardar. Porque nós sabemos que Deus tem um futuro bom para nós. Por quê? Porque a palavra diz isso. Mas futuro bom não quer dizer que a gente não vai passar circunstâncias difíceis. Não quer dizer que esse ano de 2024 o nosso governo vai estar todo resolvido. Né? Pode ser que as coisas piorem em algumas esferas. E que nós precisamos correr para o lugar alto em Deus, para a gente não perder a alegria, não perder a fé. Abacuque que teve essa revelação, o justo viverá pela fé. Então é nesse lugar alto que a gente mantém a fé, que a gente mantém a nossa alegria, independente das circunstâncias, né? A gente não vive pelas circunstâncias, a gente vive pelo sustento de Deus. Por isso que nós temos um bom futuro. Então, mesmo com coisas ao nosso redor tão difíceis, a gente pode permanecer alegre, em fé, com esperança. Porque nós estamos nos lugares altos. E para encerrar lá em Apocalipse 3:8, quando Jesus fala com João, que ele fala para João escrever as cartas, Apocalipse 3:8. Aí a igreja de Filadélfia recebe uma carta e no versículo 8 ele fala assim: eu conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então a gente começou falando da formiga que não tem força. E Jesus está falando aqui, ó, vocês têm pouca força, mas isso aí, qual é o importante? Mas vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Então, Jesus dá uma palavra aqui, né, para essa igreja e viu que Jesus, aqui também ele fala, né, da qualidade dessa igreja, desse povo. Amém, gente? Vamos orar? Para que a gente olhe para esses bichinhos e a gente comece a observar, né, melhor. A gente pode aprender muito com a natureza, com os animais, né? Vamos orar. Sueli, rapidinho. Quando você fala Ricardo, do Lugar Secreto, esse livro que está caminhando assim a todo vapor, foi a partir de você, não sei se você se lembra. Quando eu te conhecia em 2018, você mandava uns audiobook, uns Verdade. Eu tenho ele transcrito no meu caderno, porque eu não tinha nem livro físico. E foi lá que eu aprendi a caminhada do Lugar Secreto, que esse livro já está caminhando para tudo quanto é lugar. É verdade, é porque esse livro, quando eu fiz o curso do IHOP, eu tinha uma colega de curso que ela estava fazendo. E ela perguntou, vocês querem o áudio? Eu falei, nossa, a gente quer. E aí nós fizemos esse livro assim, entendeu? Então eu fiquei com os áudios, né? E depois eu distribuí para vocês que queriam. Distribuiu no grupo e eu tenho ele transcrito todos os dias. Eu acordava de madrugada, você passava o áudio e eu copiava no caderno. Então eu tenho o livro e eu tenho os áudios, né? E a gente vai aprendendo, né? Obrigada pela sua vida, mais uma vez. Amém. É verdade, verdade. Esse livro é muito poderoso. Então vamos orar. Senhor, queremos te dar graças, Pai, por esta palavra, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado pelo teu amor por nós. Obrigada porque o Senhor nos deixa esse exemplo que desses animais, Senhor, que têm as suas limitações, mas que eles são vencedores. E eu creio, Pai, que são chaves que o Senhor está nos dando nesta manhã para olharmos para a formiga que se planeja, que se antecipa, que ela sabe o que tem que fazer para a próxima estação. Nós queremos te pedir que haja
esse discernimento, que haja essa palavra de conhecimento em cada um aqui, Senhor, para a sua vida, para as áreas da sua vida, familiar, ministerial, profissional, que cada um saiba, através de um relacionamento íntimo com o Senhor, através desse lugar onde nós ouvimos a Tua voz, Senhor, que ninguém fique perdido sem saber o que vai acontecer, mas que nós possamos receber do Senhor o conselho. E como diz lá em Amós, tudo aquilo que o Senhor vai realizar, que nós possamos fazer parte, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos fazer da Tua palavra a nossa casa, habitar na Tua palavra, Senhor, habitar em Ti, colocar a Tua palavra em tudo na nossa vida. Não vivermos, Senhor, longe, aquém da Tua palavra, não, Senhor, mas fazer deste lugar a nossa moradia. Que nós possamos, Senhor, como o gafanhoto faz, nós sermos unidos, nós temos o mesmo propósito. Senhor, nós não vivemos olhando e ressaltando as nossas diferenças, mas deixando isso de lado, nós possamos nos unir e enfileirados, nós possamos avançar como igreja, como família, que as nossas famílias, Senhor, estejam enfileiradas, para que possamos avançar em nome de Jesus, Pai. Capacita cada um aqui, cada homem, cada mulher deste grupo, para, Senhor, ter a sua casa enfileirada, organizada e avançar, para que não falte o alimento, Senhor, espiritual, para que não falte a Tua vida no nosso meio, que não falte a Tua presença no meio da nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que venha essa unção sobre cada um que aqui está, para que a nossa família possa avançar este ano. Que nós não fiquemos nas nossas limitações, nas nossas briguinhas, nas nossas confusões, Senhor, mas que nós deixemos todas essas coisas de lado e nós possamos avançar para o alvo, como Paulo nos ensinou. Olhando para frente, olhando para a recompensa que o Senhor nos dará. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Há uma recompensa para nós e nós precisamos, Senhor, agir dessa maneira. Nós desejamos avançar. Que nós estejamos nos nossos lugares altos, Pai, recebendo do Senhor as estratégias para o próximo passo, as estratégias para lidar com as situações difíceis que se apresentam, que nós estejamos nesse lugar alto de gratidão e de louvor ao Senhor, que todos os dias, Pai, haja nos nossos lábios, haja no nosso coração um cântico de louvor ao Senhor, independente da circunstância. Pai, nós não sabemos, assim, todas as circunstâncias difíceis que vão acontecer nesse ano, mas o que nós sabemos é que nesse lugar alto nós podemos ver, nós podemos ter uma visão ampliada do futuro, porque o Senhor nos mostra e nós podemos ter a segurança de que o Senhor está conosco, que o Senhor é quem nos dá a vitória e que o Senhor tem recompensa para nós e que as circunstâncias difíceis, elas são momentos na nossa vida, porque o que o Senhor tem para nós é um bom futuro. E nós queremos declarar isso nessa manhã. O Senhor tem bom futuro para sua casa. O Senhor tem bom futuro para os seus filhos. O Senhor tem um bom futuro para os seus negócios. O Senhor tem um bom futuro para o seu ministério, para o propósito seu nessa terra. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Eu peço, Pai, para que os teus anjos estejam conosco. Tua palavra diz que os anjos são enviados para nos ajudar, para nos servir no propósito que nós temos, Senhor. Então, que nós estejamos cercados pelos anjos que o Senhor tem destinado para cada um. E a nossa família avance, o nosso propósito avance, Senhor. O teu reino avance. Que assim seja o nosso coração, Pai, olhando para que o teu reino avance. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.